Alô, alô, camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Conclama essa turma boa para avançar em direção à vitória. Já vai rebentando o dedo aí no gostei. Turma nova que chegou agora, ativa o sino. E quem puder dar aquela força gigante para assinar o canal. Vamos avançar. Beijo no coração para essa tropa aí. Hoje, 9 de maio, dia importantíssimo, 80 anos da vitória, 8 décadas que os miserentos do imperialismo tentam diminuir, tentam aplacar, tentam enxovalhar a memória do Exército Vermelho, mas não conseguiram. Pelo contrário, a todo momento, mesmo sem a existência da União Soviética, mesmo sem os países do Bloco Socialista do Leste Europeu, a memória do Exército Vermelho vai estar viva entre nós. Enquanto tivermos força, o Exército Vermelho estará conosco, principalmente na luta contra o fascismo. O Exército Vermelho é o maior exemplo que nós temos de luta radical contra o fascismo. Então, a memória desse momento histórico tem que ser preservada e é uma tarefa de todos nós, a preservação da história daqueles homens e mulheres que combateram o fascismo numa situação muito difícil, a memória dos soviéticos que foram mortos, exterminados, feridos, humilhados, aprisionados, torturados, escravizados pelo fascismo, como de todos os outros povos atingidos por ele, não pode jamais estar submetida a uma propaganda de ocasião, a uma propaganda mentirosa, a uma propaganda demagógica e, o que é pior, uma propaganda comercial. Muitos dos países do leste europeu derrubaram o socialismo para erguer regimes extremamente reacionários, mentirosos, que vêm caluniando a memória do Exército Vermelho. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir. E a transmissão de hoje é justamente para a gente saudar isso. Hoje é uma data muito importante, para mim, em particular, que estudo isso há tantos anos, que milito sobre isso, escrevo sobre isso, é deveras gigante. Né? O livro novo está aqui, ó, R$ 90 com frete grátis para todo o Brasil. Aqui tu vai saber muito, 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 muito do que nós vamos falar hoje. E, ao longo da minha história aqui, ó, também sobre a Grande Guerra Patriótica, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Aqui também, ó, o Exército Vermelho na mira de Vargas, o lado B da entrada do Brasil na guerra, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. E o Aço Vermelho também aqui, ó, um livro que passeia por toda a participação soviética na Segunda Guerra Mundial. Está aqui, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Se você levar 3 livros, não importa qual, você ainda escolhe uma placa dessa daí de brinde, inclusive podendo homenagear o Exército Vermelho, com as placas aqui em cirílico, CCCP, que é a União Soviética, Moscou, Leningrado, Stalingrado, Kursk, Sebastopol, Minsk e Berlim. São memorabilias que precisam, né, estar mantidas aí para que a gente jamais esqueça, né, jamais tenha, né, jamais perca essa maravilhosa memória que foi do Exército Vermelho, tão grandiosa, tão potente, tão brilhante. Viva o Exército Vermelho! Viva o Exército Vermelho! Nós vamos hoje falar um pouquinho do Exército Vermelho nessa data tão importante, uma data gigante, uma data redonda que precisa ser saudada, né, por todos os momentos. Eu peguei aqui só para dar um alô na tropa, para agradecer essa turma do chat aí. Vamos embora, agradecer, dispara o dedo no gostei. O dedo no gostei de vocês é fundamental para que a tropa possa avançar aí e me ajude aqui a fazer o canal crescer. Deixa eu agradecer aqui, ó, Mr. Agostinho, Sweet Jane, Henrique Royal,
RH e Anselmo. Valeu, camaradas. Muito obrigado por me ajudar. Bom, dispara o dedo no gostei, não deixa de me ajudar no Instagram. Temos que vender livro, por favor, dá uma força aí com o Instagram. Aqui, ó, vou botar os 3 Instagrams aí que você precisa ajudar urgentemente. Me ajuda com esses Instagrams aí urgentemente, 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 para a gente poder avançar. E a turma que está aqui vai disparando o dedo no gostei para a gente poder seguir em frente. Bom, todos sabem que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi invadida no dia 22 de junho de 1941 pelo exército alemão. Ao contrário do que eles gostam de pintar, de que o Stalin não fez nada, foi enganado pelo Hitler, sabia que ia ser invadido e não fez nada. Isso é uma grande mentira. A União Soviética resistiu, resistiu bravamente. Eu volto a vocês a oferecer para vocês a dica de ler, de assistir o filme Resistência. Não deixem de ver o filme Resistência, quer ver? Eu já indiquei esse filme aqui outras vezes. Ele mostra o primeiro combate, né? O primeiro combate que o Exército Vermelho está ao fascismo e deu muito trabalho, ao contrário do que eles pensam, né? Ou propagam, ou gostam de divulgar, o Exército Vermelho deu muito trabalho ao então poderoso exército alemão, que vinha invicto. Né? Até 1941, o Exército Vermelho tinha perdido para quem? Perdido para ninguém. Tinha perdido para ninguém. O Exército Vermelho, o Exército Alemão marchava invicto, tinha perdido para ninguém. Então, inclusive, tinha humilhado os estadunidenses e deixa eu botar aqui. Peraí, gente. Peraí que sumiu tudo aqui. Peraí. Peraí que sumiu aqui, eu já não sei nem mais onde a gente está. Peraí. Peraí. Tá, voltei. Deixa eu botar aqui o Resistência. Peraí. Então, era dar um branco aqui. Vambora. Assista esse filme aí. Então, a partir desse ataque aí, começa, né, uma invasão sinistra que foi ceifando uma série de vidas. Eu aconselho vocês a verem o massacre de Babi Yar. Não deixem de ver o massacre de Babi Yar. Leia sobre isso, tem vários documentários, eu tenho um livro aí que depois eu recomendo. E o Babi Yar foi só um dos centenas e centenas de massacres que os hitleristas fizeram dentro da União Soviética. O plano é que a União Soviética deixasse de existir, né? O Estado soviético ia ser loteado, a Alemanha ia entregar a terra para os seus satélites, seus amigos, Leningrado seria da Finlândia, aquela região ali do Donbás, o Lebensraum, a Ucrânia e a Belarus seria toda da Alemanha, ia dividir coisa com a Turquia, ia pintar o caneco e matar todo mundo. O eslavo era visto como subraça, né? Podia ser morto, e os planos eram de destruição total. E foi assim que eles fizeram. Hitler fez questão de dizer para os seus soldados o seguinte: olha, a guerra que nós travamos aqui no Oeste não tem nada a ver com a guerra que nós vamos travar no Leste. Lá é uma guerra de extermínio. Isso ele falou e escreveu por várias vezes. Então, a marcha sinistra começa na região de Brest, mas ao longo da linha toda tem ataques. Né? Os nazistas vão pesar no eixo centro-norte, vão avançar para os Estados Bálticos, já tinham penetrado em metade da Polônia, vão penetrar na outra, penetram na Ucrânia, penetram na Belarus e vão se dirigindo à Crimeia. Crimeia, onde está a base da Sebastopol, a base da frota do Mar Negro, e lá era muito importante, né? Lá era uma cidade-fortaleza. E essa marcha ela se deteve um pouquinho quando o Exército Vermelho consegue se reorganizar no primeiro mês ali e fazer alguns contra-ataques.
Só que esses contra-ataques foram todos repelidos. O material alemão, as técnicas alemãs, elas já eram superiores. E por mais que o Exército Vermelho resistisse de um lado, também tinham setores do Exército Vermelho que mostraram fraqueza e covardia. Fugiram e recuaram. E recuaram muitas vezes. Inclusive, você tinha unidades com centenas e centenas de tropas do Exército Vermelho que se entregaram sem lutar, cercados. Havia uma crise de comando gravíssima. E Moscou punindo, Moscou cobrando, substituindo, porque eram comandantes de anos, pessoas experimentadas, que estavam ali vacilando absurdamente. Então, isso era terrível. Depois eu vou ler aqui uma carta aqui. Espera aí que eu vou pegar uma carta aqui do Stalin, só para vocês terem ideia. Espera aí, só um minuto, fica aí. Então, só para vocês terem ideia, a Ordem 227, famosa nem um passo atrás, né? Olha, está aqui no meu livro também, no do Stalin aqui, se vocês comprarem do Stalin, vai estar lá, viu? Ordem 227, está aqui, ó. Ordem 227 do Comissário do Povo para a Defesa da União Soviética, Joseph Stalin, 28 de julho de 42, ou seja, um ano e um mês depois da invasão, o exército soviético ainda estava na defensiva. Estava com Leningrado cercado, mas tinha tido a grande vitória em Moscou no final de 41. A grande vitória foi em Moscou. Moscou quase caiu. Foi por um fio de cabelo, mas o poder soviético resistiu e resistiu bravamente graças à organização da população. O segredo da vitória foi a capacidade que o governo e o partido, o governo gerido pelo partido, de organizar a população. Chegou um determinado momento que o partido e o governo ensinaram a população a não ter medo, a continuar em frente, a não temer o inimigo, se organizar para exterminar o inimigo. Mas até que isso acontecesse, foram muitos dias de derrotas e recuos que custaram muitas vidas, custou muito dinheiro, custou tempo precioso do povo soviético, porque quanto mais recuava, mais difícil seria para você retomar aquela situação, e a população soviética que ficou exposta às áreas sob comando dos nazistas sofreram muito. Essa população, durante muito tempo, espraguejou o fato do Exército Vermelho ter recuado, não ter combatido, não ter mostrado determinação e não ter protegido o seu povo. Isso foi um drama muito grande na sociedade soviética nesses períodos. Até 42 a coisa ficou muito feia. Não podemos esquecer que 42 é o ápice, né? Começa ali em agosto a Batalha de Stalingrado, setembro. Né? Final de agosto, já está começando a Batalha de Stalingrado, nos arredores de Stalingrado, e se Stalingrado fosse derrotada, a ideia era retomar o plano de ataque a Moscou, agora vindo pelo sul. Veja a carta do camarada Stalin. O inimigo envia cada dia mais efetivos à frente e, sem consideração alguma, com as suas baixas, avança até o interior da União Soviética. Porque essas baixas, por mais que o Exército Vermelho sempre recuasse, ele cobrava um preço alto. Ele muitas das vezes fazia contra-ataque sem a menor condição, mas realizava, às vezes até para morrer. Os relatos dos alemães esses caras estão na defensiva, estão morrendo, sabe que vão morrer e a todo momento organizam um contra-ataque. Era exatamente essa fala dos alemães. Os alemães ficavam chocados com essa determinação dos soviéticos em alguns momentos. Camaradas, quem puder, dispara o dedo no gostei, dá uma força no superchat e no sticker para a gente avançar. Avança até o interior da União Soviética, apoderando-se de novos territórios, devastando e saqueando o nosso povo e nossa cidade, violando, assassinando, roubando o povo soviético. Os ataques inimigos continuam em Voronezh, junto ao Don. É a curva do Don, a partir dali que os nazistas vão saltar
e vão rumar para o Cáucaso em direção a Stalingrado. Nas portas do Cáucaso Norte, o invasor alemão se dirige a Stalingrado, até o Volga, e está disposto a pagar o preço que seja preciso para fazer o Kuban e o Cáucaso Norte seu, a partir da abundância de petróleo e trigo. O inimigo é capturado Voroshilovgrad. Toda hora me enrolo com essa palavra. Starobilsk, Rossó, Kupiansk, Valuik, Valekliuk, Novocherskaya, Rostov e a metade de Voronezh, fazendo vozes de ave agorenta. Algumas unidades da nossa frente meridional han abandonado Rostov e Novocherskaya, sem opor grande resistência. Se retiraram sem ordens de Moscou. Cobriram suas bandeiras com o manto da desonra, que eu estou traduzindo aqui do espanhol. As pessoas do nosso país, até agora, têm visto o Exército Vermelho, que viam o Exército Vermelho com amor e respeito, começam a sentir-se alienadas, começam a sentir desesperançadas com a traição do Exército Vermelho. Muitos são os que dizem que o Exército Vermelho, ao retirar-se, abandona nosso povo ao jugo alemão. Alguns, necessariamente, se consolam com a ideia de que podemos seguir nos retirando por o país ser muito amplo, ter muito território, e que essas retiradas podem continuar ainda por muito tempo. Aí o Stalin fala, não, isso é um absurdo. Quem pensa nisso é um absurdo. É uma ordem grande, né? Depois vocês podem procurar Ordem 227, mas a Ordem 227 tem umas coisas que são legais. Nela, de curiosidade, Ordem do Estado-Maior Supremo. Os soviéticos militares e da frente, todos os comandantes devem erradicar definitivamente a tentação da retirada de nossas tropas e prevenir toda a propaganda que surgir falando que podemos seguir nos retirando. Essas medidas devem aplicar-se com mão de ferro. Prender, sem exceções, aqueles oficiais que promovam a retirada sem autorização do alto comando e enviá-los ao Stavka para que compareçam ao Conselho de Guerra. Formar em cada frente de 1 a 3 batalhões penais com comandantes e comissários políticos de qualquer patente e de qualquer ramo que há infringido a disciplina por razão de covardia e impotência. Esses batalhões devem situar-se nas seções mais perigosas da frente, para que tenham oportunidade de se redimir com sangue. Os soviéticos militares do Exército e dos comandantes devem prender, sem exceção, qualquer oficial ou comissário que há permitido retirada das suas tropas sem autorização do alto comando e enviá-los imediatamente para o Conselho de Guerra dos Soviéticos, Conselho de Guerra dos Soviéticos na frente de batalha. Formar de 3 a 5 unidades de guarda bem armados, que fiquem prontos para evitar qualquer retirada e que possam agir imediatamente, se for preciso, exercendo execuções a todos aqueles que sejam derrotistas. Formar de 5 a 10 companhias penais de soldados suboficiais que há infringido a disciplina por razão de covardia e impor imediatamente essas unidades próximas da linha de frente. Comandante, comissário e corpo de divisão devem prender sem exceção aqueles oficiais que há permitido que foram retirados de suas tropas sem ordem do chefe da divisão. O mesmo deve comparecer imediatamente ao Conselho de Guerra. E por aí vai. Então você vê que a situação é difícil, é muito difícil. Mas como é que tu vira essa parada? Essa parada foi virada, esses são os elementos que nós temos que entender que só o socialismo nos proporciona. Só o socialismo nos proporciona. Primeiro, a capacidade de produzir mais e melhor. A economia planificada, uma economia de gente capacitada, ou seja, muitos técnicos, muita gente com diploma, muita gente com conhecimento técnico-científico, foi chamado a servir no esforço de guerra na retaguarda, produzir para a frente. Então, teve gente
que pedia muito assim, pô, eu quero ir para frente de batalha, eu quero dar meu sangue, e era proibido, que eram pessoas importantes, essas pessoas tinham que estar ali, na linha de frente ali, das máquinas, das fábricas, da confecção, da metalurgia, da siderurgia. Ele não podia estar lá na batalha, ele tinha que estar aqui. Eu conheci um russo já tem uns anos, que o avô dele trabalhou na fábrica de foguete dos Katyusha, e era uma fábrica ultra secreta. E ele pedia, todo mês ele pedia ao sindicato dele para ir para frente de batalha e foi negado, a guerra toda. Ele passou toda a guerra trabalhando na fábrica de foguete, porque ele era uma mão de obra qualificada e ele conhecia o processo. Então, todos aqueles que trabalharam na fábrica de foguete do Katyusha eram pessoas que eram, inclusive, vigiadas e que ficavam ali sob rígido controle, porque era uma arma novíssima, né? Uma arma secreta. Então, era vigiada ali. Então, o cara não podia ir para frente de batalha, porque se ele fosse capturado, podia trair da informação, ele podia morrer. E ele era uma mão de obra que já estava treinada, e a ideia era que poucas pessoas naquele momento soubessem do processo de fabricação do foguete. Então, ele, ao final da guerra, ele foi condecorado, esse amigo russo, eu já não vejo há uns anos, falou, pô, mas o meu avô passou a vida toda, o meu pai fala, ele chegou a conhecer o avô dele, e ele fala, pô, meu avô sempre foi um frustrado por não lutar, por não lutar. A vida toda ele falou, bom, eu tenho essa medalha aqui, eu produzi, trabalhei, mas eu queria estar lá na frente com meus camaradas, e por mais que dizia que ele foi tão importante quanto, ou até mais, o desejo dele era estar na frente de combate. Por isso, né, as pessoas foram treinadas pelo poder soviético a ter essa disposição, esse altruísmo, esse desejo de servir à pátria, de se livrar do individualismo e estar ali pela coletividade. E a União Soviética estava à beira de ruir. Beira de ruir. Uma vitória em Moscou teria sido muito difícil de ter sido solucionada. E uma vitória em Stalingrado iria piorar muito a situação para os soviéticos, que seriam privados de todos aqueles minerais, né, e estaria mais dificuldade, porque tomando o Cáucaso, estaria na porta de entrada para o Oriente e iria habilitar a entrada do Japão na guerra. Entendeu? Então, primeiro elemento é a capacidade, né, de produção. As pessoas se doavam de dormir na fábrica. Tinha gente que caía exausta de trabalhar. Tinha gente que estava trabalhando 18 horas por dia. Teve trabalhador que não ia para casa, que dormia na fábrica. A família ia visitar na fábrica, às vezes, porque o cara tinha que produzir para a guerra. Para vocês terem ideia, o T-34, os primeiros tanques T-34, eles foram produzidos para durar 30 dias. Eles mal eram pintados, eles só iam durar 30 dias. E na frente de batalha, às vezes, eles duravam só uma semana. O poder dos alemães era tão grande que a ideia desses tanques era quase que ser descartado. Mas tinha que se produzir muito até você conseguir o ponto de virada, até a hora de você sair da defensiva e passar para a ofensiva. E a União Soviética foi fazendo isso. Ela foi apanhando durante o primeiro ano, né, até meados de 42, e ela foi substituindo, trocou o pneu da bicicleta com ela andando. Foi substituindo todos os seus aviões, todos os seus tanques, todas as suas armas, até o uniforme do Exército Vermelho mudou. Mudou tudo. Tudo passou a ser produzido melhor e mais. Tudo. Se tu pegar o soldado do Exército Vermelho em 1941, quando iniciou a guerra, e ver o soldado soviético em 45, com todos os apetrechos, é porque a turma que entende, né, porque o uniforme tem a mesma coloração, mas se tu botar esses dois soldados, eu tenho publicação lá no Instagram, no @Guerra Patriótica, mostrando essa diferença. Tu vai ver a qualidade, tudo muda. Tudo é melhor, armamento, bota, cinto, capacete, tudo muda. Cantil, tudo começa a ser melhor, porque o Exército Vermelho não estava preparado para essa ofensiva dos nazistas. No mundo não estava preparado para isso. Então, a União Soviética tem a gente está falando dos elementos, um dos principais elementos foi a união do povo na área do esforço civil, né? Enquanto trabalhadores que forneceram suprimentos para a frente de batalha e que ajudaram
a União Soviética a produzir mais e melhor. Dos motivos da vitória da União Soviética contra a Alemanha foi porque ela produziu mais e melhor. A produção soviética em 44, meados de 44, já era maior do que a produção alemã. Já produzia mais tanques, mais aviões, mais tudo. Muito mais rápido e mais barato. Tem isso também. Os T-34 eram muito mais baratos do que aqueles pesados Panther, Tiger. Aquilo era uma fortuna e demorava para ficar pronto. Os T-34 ia produzindo rápido e ia para frente de combate já com alta durabilidade. Pois bem, o outro elemento que eu quero destacar é o elemento do partido. Nós falamos aí dessa mobilização popular, que é o governo, é o partido, mas o trabalho ideológico no partido. Por vários momentos, a gente viu ali o Stalin falando, tinha crise de deserção, tinha crise de abandono de posto, mas isso não foi a maioria, isso é uma coisa isolada. Porque se isso fosse a maioria, com os alemães à tua porta, tu tinha perdido a guerra. Veja, eu estudei bastante a Batalha de Moscou, eu tenho vários artigos sobre a Batalha de Moscou. O que mais me impressiona da Batalha de Moscou é que os alemães estavam a cerca de 25, 30 quilômetros do centro de Moscou e não houve pânico. Não houve pânico, não houve gente correndo, fugindo, desesperada, aquela loucura que houve em Berlim, que houve nas outras cidades, não houve nada disso. A população soviética se manteve na sua capital firme para resistir. E tinha um plano de evacuação gigante. Caso as linhas defensivas caíssem, Moscou seria evacuada. Ia para uma primeira cidade chamada Kuibychev. No outro dia eu perguntei a um russo se ainda existia Kuibychev, ele disse para mim que não existe mais. Eu botei no mapa, também não achei. Era a cidade onde estavam todos os diplomatas e a imprensa. Quando os nazistas chegaram, o governo soviético recuou. Todos os diplomatas dos outros países, imprensa, adidos, levou para essa cidade. Então, essa cidade ia ser a primeira ponta de lança. E Moscou seria toda dinamitada. Mais de 30 pontos de explosão na primeira linha iam criar verdadeiras montanhas de escombros, que era assim, cada ponto de explosão que eles criaram no centro de Moscou, tinha a ideia de derrubar 5, 6 prédios gigantes, que eles iam cair ao mesmo tempo, né? E iam criar uma grande montanha de escombro para dificultar a penetração. Então, se tu tem cada bomba dessa gigante, essa quantidade de explosivo, eram mais de 30 pontos, você queria 5, 6 prédios, então tu faz as contas de quantos prédios desses grandes que eles iam botar embaixo, que era para dificultar a penetração, ou seja, eles iam destruir a cidade, né? E criar ali uma verdadeira hecatombe de explosões. Então, eles concentraram muita munição nesses pontos e ia ser quase uma mini bomba nuclear, né? Para destruir isso que eles queriam, não sei quantos metros quadrados, mas era muito grande, eram mais de 30 pontos na linha de penetração alemã, que a ideia era, inclusive, isso explodindo em cadeia conforme os alemães fossem se aproximando. Então, o outro ponto é o partido. O partido funcionou. O partido conscientizou. Os comissários tiveram um papel muito importante. O partido fez trabalho na linha de frente, mas também fez na retaguarda. O partido é que organizou a defesa civil, a chamada defesa passiva, que é de combate a incêndio, para desobstruir via caso de desabamento, resolver falta d'água, resolver falta de energia elétrica. Imagina, tu com a cidade bombardeada, quantos problemas nisso? Preparar o hospital debaixo da terra, preparar a mobilização, retirar a população das áreas mais atingidas, tentar alimentar todo mundo. Isso funcionou. Isso funcionou. Isso funcionou perfeitamente. Claro que nas zonas onde os nazistas penetravam, isso era desmantelado. Mas isso funcionou em Moscou, isso funcionou em Stalingrado, funcionou em Leningrado. Quase 900 dias de cerco. Você veja, uma cidade que já estava quase 900 dias de cerco, já estava tendo casos de canibalismo, inclusive tiveram vários, e era punido com pena de morte, era fuzilamento no ato. O presidente Putin conta essa história, que o irmão dele ia sendo capturado por gente que
lá em Leningrado com fome. Depois vocês procurem a entrevista dele, que ele conta essa história. Eu tenho vários desses relatos aí de Leningrado, que tinha uma época que as mães estavam desesperadas em Stalingrado, tinha que esconder filho, caralho, porque esse ambiente sinistro andava. Tudo que era rato, cachorro, gato, passarinho, tudo foi sendo comido, entendeu? E você tinha as patrulhas ativas ali, patrulhando a cidade, para ninguém saquear nada, ninguém roubar a comida de ninguém. Mas tinha essas pessoas desesperadas que se pegasse o outro aí, já quem já estava morrendo, meio doente, e terminava de matar para roubar a carne. Era uma situação muito difícil. Muito difícil, tu imagina, quase 3 anos de fome, as pessoas comiam papel de parede, que o papel de parede era com aquela cola é, 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 feita de produto orgânico, aquela seiva, eu comia aquilo, as pessoas estavam cozinhando cinto de couro, cortava o sapato de couro, que era orgânico, e cozinhava aquilo e tirava pequenos pedaços para comer couro, sapato de cinto. Entendeu? A ração que o governo oferecia era uma semente, uns troços com um gosto terrível. E era isso que as pessoas se alimentavam, os corpos ficavam na rua congelados, porque tu não tinha força, tu estava famélico, como é que tu ia enterrar o teu parente, como é que tu ia cavar? Então, se você procurar aí, eu tenho vários lives sobre Leningrado, vê lá as imagens, os corpos, tinha gente que descia para a rua para caçar comida, morria e ficava ali mesmo, tanto fraco que era. Mas, ó, não deixou de ter show, a rádio funcionou, tinha música, o comércio com que tinha funcionava, toda hora consertava os bondes para poder trabalhar. Então, o partido funcionou. O partido funcionou. A determinação, a formação de quadros, ela foi algo fantástico feito pelo partido. Então, isso foi outro elemento. E já coloco isso aqui como um debate, que o que faltou, né, o que permitiu que a União Soviética fosse destruída lá no início dos anos 90 foi justamente a falta do partido. O partido já não formava mais ninguém, já não exercia uma militância revolucionária e de conscientização de massa. As pessoas administravam a burocracia, era só isso. Era um partido que ele era só administrativo. Entendeu? Isso foi terrível, isso foi terrível, isso foi muito ruim, mas a gente tem a prova de que isso funciona para manter, né, de pé, que como é que pode a União Soviética não caiu na guerra para cair para aquele bando de revisionistas nos anos 90 sem dar um tiro? Então, o que a gente pode ver aí é a diferença. É a diferença no trato, é a diferença na formação. Isso é que nós temos que perceber. Então, o partido ele funcionou, ele cumpriu suas tarefas. O partido ele se organizava, inclusive, nas áreas ocupadas. Nas áreas ocupadas pelos alemães, o partido estava na clandestinidade atuando. Inclusive, era comum o cara estar ali de papinho com os alemães, tal, meio que de papo com o inimigo, ver alguém no partido e falar: não, o partido está olhando. Essa frase foi muito dita, muitas vezes dita nas áreas ocupadas: ó, o partido está olhando. Como quem, ó, essa condição é transitória. Esses alemães a gente vai botar eles para correr daqui. Tanto que a pena é o seguinte: quem era partisano, que era membro do partido, a ordem do governo nazista era fuzilar imediatamente. Quem era pego com a caderneta do partido era morto. É verdade, aquelas imagens que você tem, às vezes, de soldados jogando a caderneta no chão, assim, fugindo, mesmo. Se fosse soldado, ia ser preso e levado para o campo de trabalho forçado. Mas se fosse com a caderneta do partido, te matava na hora. Óbvio, até eu ia jogar a caderneta fora para sobreviver, para lutar depois. Mas nessas áreas ocupadas, o partido continua presente, organizando a resistência, fazendo sabotagem, coletando informações e mantendo a moral do povo viva. Inclusive, eu passei a fazer essas placas, porque tem uma live aqui, vai ver a live que eu fiz aqui, maravilhosa, a Guerra das Placas. Os alemães não entendiam o alfabeto cirílico. Ia lá, arrancava as placas de cirílico e russo e botava em alemão. De noite, os russos iam lá, arrancavam a placa do alemão e escreviam em cirílico. E, às vezes, os alemães queriam ir para algum lugar dentro da União Soviética, as placas estavam tudo em cirílico. E eles trocavam as placas de direção para enganar. Quem fazia isso era a população civil. Tanto que o exército alemão baixou a seguinte ordem: quem for pego depredando alguma sinalização vai ser fuzilado imediatamente. Porque tu tirava a sinalização, o cara ficava perdido. Vai para onde? Não lia o idioma.
Aquela placa que está ali de Kursk, que tem a seta aqui, ó, ela é a réplica de uma placa feita em Kursk, Mambembe. Ela foi feita artesanal para guiar as tropas soviéticas. Porque os alemães, quando recuaram, antes da Batalha de Kursk, os alemães recuaram do Bolsão e arrancaram as placas em alemão. Então, aonde o exército soviético ia passando, eles iam recolocando as placas no lugar. Essas placas eu faço enferrujada e furada de balas, porque foi como elas ficaram. Os alemães chegavam, furavam elas de bala, jogavam no chão, destruíam e embora, porque elas eram placas de metal. Inclusive, quando eu tive agora na Belarus, no museu em Minsk, tem aquela placa de Minsk que está ali, ó. Opa, aqui, a placa de Minsk ali, ó. Essa é a réplica da placa que está no museu, que era como a placa de Minsk em 1941, quando os alemães invadiram Minsk. Por isso que eu me inspirei na Guerra das Placas, na determinação do povo ali de manter a chama viva. Ou seja, o partido, mesmo dentro das áreas ocupadas, tiveram áreas que ficaram na mão dos nazistas por quase 3 anos, imagina. Mas a população manteve a fé, continua militando, sabotando, lutando, organizando. Porra, isso tem que ter um trabalho do caralho, bicho. Senão o nego debanda, nego, vou ficar acreditando num país que o exército fugiu, me deixou aqui, e não sabe lá se vai voltar, agora são os alemães que estão aí, são os chamados adesistas, nego vai aderir. Mas o partido falava, passava baixinho, às vezes falava assim para o partido está olhando. Aí tu já se tremia tudo, pô. Não vou nem dar bom dia para esse nazista, não, porque pô, o partido está olhando, daqui a pouco. E não demorou, não. Não demorou, não. Foram quase longos 3 anos para quem estava sofrendo ali, né? Mas para uma guerra foi rápido. O Exército Vermelho piscou, já estava ali de volta, retomando tudo seu e reorganizando o partido nessas áreas. Né? Porque o Exército Vermelho chegava nessas áreas e falava: e aí, o inimigo foi para ali. Como é que é? Tem defesa? O que o inimigo tem? Tem isso, tem aquilo. Então, aquelas pessoas que estavam ali do partido resistindo na retaguarda, quando o Exército Vermelho chega, é a essas pessoas que o Exército Vermelho vai se dirigir. Companheiro, e aí, tudo bem? Inclusive, as investigações de punição e fuzilamento, era essa turma que falava: ó, fulano de tal ali traiu, e os nazistas estão escondidos ali, aquele nazista ali fez maldade, aquele ali fez covardia, então vamos embora. O Ceará era organizado pelo partido quando o Exército Vermelho voltou. Entendeu? Que teve muita justiça com o Exército Vermelho. Mas justiça pra caramba, era na forca e na bala. Na forca e na bala. Não tinha calma, não. Quem estava ali humilhando o Exército Vermelho, achando que estava tudo resolvido, o Exército Vermelho veio com o cerol passando. Então, o comprometimento do governo foi muito grande na mobilização do civil, o partido e o Exército. O Exército é outro elemento importante. Por quê? O Exército cometeu uma série de erros nos primeiros 2 anos da guerra, uma série de erros. Mas o Exército teve a capacidade de estudar e aprender o que tinha que fazer e superar os seus erros. O próprio Stalin fala isso. Nós cometemos muitos erros, ele chama para ser responsabilidade, também cometi muitos erros, temos que fazer a nossa autocrítica, mas conseguimos nos recuperar. E é verdade, a autocrítica foi feita na prática, com a recuperação dos vacilos no campo militar, que não foram poucos. A União Soviética ela não estava preparada para esse tipo de guerra, deveria estar, tinha obrigação de estar. Né? A guarda, né? O exército de um país, ele tem que estar pronto para qualquer cenário, ele tem que estar pronto para defender a sua parte. Quando ele não está, ele errou. Ele traiu o seu povo. Isso é uma realidade. O Exército Vermelho fez a autocrítica e a primeira grande demonstração disso foi a vitória em Stalingrado, mostrando que tudo havia mudado. A Operação Urano ela é feita já com novas táticas, novas estratégias, novos armamentos, outra leitura, já com aviões mais modernos, tanques repaginados que os T-34. Se tu vê a torre do T-34, muda várias vezes, porque eles vão procurando um formato melhor. Então, o elemento do Exército Vermelho é muito grande. Todos aqueles grandes generais, todo pomposos, eles tiveram que baixar a cabeça e reconhecer que erraram e que precisavam aprender mais, né? Principalmente com o soldado na ponta. Por quê? Porque o oficial, muitas das vezes chamava o comissário, e o comissário era o elo de ligação, mais do que um cara que ia estar ali cobrando,
o comissário está formando e ele está observando ali, ó, tudo que acontecia na linha de frente de certo e errado para retratar, para reportar na retaguarda, para o comando poder melhorar. O inventor do Kalashnikov, né, o Mikhail Kalashnikov é um exemplo disso. Ele viu a necessidade de você ter um fuzil melhor, um fuzil ergonômico, um fuzil mais leve. Foi lutando ali na guerra que ele percebeu como é que ele tinha que ser um fuzil. E até hoje, o bom e velho AK-47 ainda é o melhor fuzil de assalto do mundo. Ele hoje já foi modernizado, tem várias outras opcionais, mudou de tamanho, está mais leve, o caralho, mas é a mesma matriz AK-47. Eu jogo Airsoft com AK-47. O meu AK é escala 1.1. Ele tem o mesmo tamanho, o mesmo desenho, a mesma ergonomia, tudo. Ele é tudo igual ao AK-47. Ele só é mais leve, né? Ele é pesado, ele não é pesado como o AK-47, mas ele é pesado, porque o meu AK é de madeira, coronha é toda de madeira, madeira, madeira mesmo, e ele é todo de metal, ele não é de polímero, o meu é de metal, o meu AK é de ferro. Porra, então, para tu atirar, tu vê que a ergonomia é excelente, a mira, o encontro de mira e alça de mira, fuzil excelente. Eu já joguei com outros fuzis, eu não me sinto tão confortável, eu tenho um braço comprido, o AK é perfeito. Mas por que ele construiu uma arma tão boa? Porque ele estava lá na linha de frente, olhando. Então, essa observação que o Exército Vermelho fez dos seus equipamentos, do treinamento dos seus homens. Veja, depois da Operação Urano, em novembro de 1942, o Exército Vermelho não fez mais nenhum recuo. Eu tenho várias lives aqui mostrando isso. Depois assistam, vocês vão gostar, que eu ponho mapas mostrando como é que, de novembro de 42 até maio de 45, o Exército Vermelho só avançou. Tinha hora que o avanço estava congelado. Ele não conseguia progredir, mas ele não ia para a retaguarda. E outra coisa, essa história que o Exército Vermelho só lutava no inverno, isso é mentira. Que a Operação Bagration, a Batalha de Kursk, foram tudo feitas na primavera. Então o Exército Vermelho ele lutou em todos os terrenos, em todos os climas, e tudo do Exército Vermelho era para você adaptar para qualquer momento, né? Existe um conceito soviético que era condições em constante desenvolvimento. O que condições em constante desenvolvimento? O que é isso? Tu tem que estudar tudo, o clima, tu tem que estudar o relevo, tu tem que estudar o inimigo, tu tem que estudar todas as variantes do inimigo, todas as variáveis do inimigo, perdão, todas as variáveis do inimigo. Você tinha que ver a tua possibilidade, tudo isso tu tinha que botar no mapa. Todos os comandantes aprenderam a estudar isso, terreno, parte mais baixa do terreno, parte mais alta, quanto tempo leva para o mais alto, quanto tempo para progredir mais baixo, onde tem charco, possibilidade de chuva, o que vira lamaçal, aonde que tem queda de barreira, tudo isso passou a ser levado em conta, que não era. Eram simplesmente ações táticas e estratégia de cunho bélico. Depois que o Exército Vermelho passou a estudar tudo isso, o terreno onde ia pisar, aonde que o homem ia comer, o quanto que você precisava trazer de suprimento para poder tu avançar. Tu tinha que fazer um avanço de 300 quilômetros. Tu vai mandar teu soldado andar 300 quilômetros. Esse soldado tem que comer, tem que beber, tem que ter remédio. Você tem ideia que você tem que construir latrinas? Tu tem ideia que tu construir latrinas para 30 mil homens urinando e defecando? Essas latrinas têm que ser o mais séptica possível para não contaminar a tua tropa, para não trazer doença, para não trazer tifo, para não contaminar a água que tu vai beber. Tudo essa engenharia, banheiro para essa turma toda tomar banho, tem que ter água. No inverno tem que ter água quente, minimamente. Mesmo que o soldado só tomasse um banho por semana, muitas vezes era isso no inverno, mas tinha que ter um banho para prevenir doenças. Então, tudo isso tinha que planejar. E o Exército Vermelho não sabia fazer isso. Porque o Exército Vermelho nunca tinha feito grandes operações. A luta contra os imperialistas na década de 20, ela foi uma luta grande, mas ela foi disputada nas regiões. Por quê? Porque ela lutava contra o Exército Branco, o Denikin. Então, muitas das vezes, a luta era o Exército Vermelho de Rostov lutando contra o Exército Branco de Rostov. Os deslocamentos eles foram, na sua maioria, dentro do seu território. A luta, às vezes, ficava compartimentada em uma região. Dessa vez, não. Dessa vez, o Exército Vermelho tinha que ir lá em Berlim.
Dessa vez o Exército Vermelho ia entrar em outras terras que ele nunca tinha pisado, né? Então, você sair da defensiva para a ofensiva não é fácil. E isso o Exército Vermelho fez. E outra coisa que o Exército Vermelho fez, que tem que ser levado em consideração, é a técnica na construção de armamentos. Até hoje, o T-34 é o tanque mais fabricado do mundo e um dos melhores tanques. Até hoje. Claro que hoje os avanços tecnológicos, né, vai ver o Armata 14, mas até hoje aquele modelo de tanque é o modelo que inspira o T-90, é o que inspira o Abrams, é o que inspira o Challenger, é o que inspira o Leopard. Esse modelo do T-34 foi o primeiro tanque a ter a sua blindagem curva, foi o primeiro a ter esteiras muito largas para não patinar na neve, entendeu? O aparelho óptico de mira do T-34 era muito bom. Aí no outro dia eu vi o cara, mas o T-34 tinha um problema que quebrava a caixa de marcha depois de não sei quantos mil quilômetros. Eu falei, meu irmão, o tanque não era feito por rodar nem 500 quilômetros. Ele saía da linha de frente e ia lutar com o alemão que estava ali do lado da fábrica. Se depois de 500 quilômetros a caixa de marcha quebrasse, foda-se. O tanque já tinha sido destruído há 100 meses atrás. Então a preocupação não era isso. Não era a caixa de marcha. Até parece que tu ia fazer rally com o T-34 com o alemão do lado da tua casa. Então essas bobagens que a gente ouve, né? Claro que depois que a União Soviética retomou a ofensiva, ela foi melhorando o T-34. Até porque ela tinha que lutar lá em Berlim, o T-34 ia andando, então a caixa de marcha não podia quebrar com, com, com 500 quilômetros, sei lá, 1.000 quilômetros, sei lá quanto que era. Tem um numeral aí, eu acho que era 3.000 quilômetros. Depois de 3.000 quilômetros, a caixa de marcha dava problema. Entendeu? Mas foda-se, não ia rodar 3.000 quilômetros, não quer rodar 3.000 quilômetros. Eu não estava conseguindo sair nem de Moscou. Então, tem esses idiotas que trazem essas informações. Você vê, eu tenho um livro aqui do médico alemão, ele contando como é que foram as agruras dele, porque ele foi médico da linha de frente, o médico da SS. Está no livro, o alemão que falou, não sou não. Tudo que ele achou de equipamento médico soviético era melhor do que o alemão. Tudo. Tanto que ele deu ordem para capturar os hospitais de campanha e as macas soviéticas, que eram melhores do que as dos alemães. E o hospital de campanha, né, é tudo feito para tudo montar, desmontar, montar, desmontar. O deles era, dos soviéticos, era muito mais prático, tudo melhor. Esse médico fala, tudo dos soviéticos na área médica era melhor. A ordem que eu dei foi de capturar todos os depósitos de equipamento médico intacto e trazer para a gente. E ele fala, muitas das vezes eu me desfazia dos equipamentos alemães e usava os equipamentos soviéticos. Então, isso são coisas, né, que o Exército Vermelho produziu e que são emblemáticos, os aviões soviéticos, né, os pilotos soviéticos passaram a ser os maiores ases da guerra, os atiradores de elite soviéticos foram os maiores snipers da guerra, né? Os tanques, os famosos tanquistas soviéticos eram os maiores tanquistas. A artilharia soviética é considerada a melhor artilharia da guerra. Tu pega a infantaria soviética, pô, os caras lutavam de pá, os caras, tem um russo falando que um alemão, eu tenho aqui no relato do livro de Stalingrado, o alemão falando, pô, os russos quando entravam na trincheira para lutar com a gente, eles lutavam de pá, eles transformaram a pá numa navalha. Então isso são coisas que foi o Exército Vermelho que forjou, foi o Exército Vermelho que criou, e isso foi melhor do que tudo. Os tanques soviéticos eram melhor que o estadunidense, melhor do que o inglês, melhor do que o alemão, os aviões tudo passou a ser melhor. E a Rússia traz esse legado até hoje. Por que a Rússia está dando um sacode aí na Ucrânia nos equipamentos ocidentais? Por que está dando? Porque os equipamentos deles são merda. O equipamento deles são merda, muita merda. O equipamento deles são merda total. Entendeu? Perto da tecnologia russa, que traz essa história lá dos soviéticos. Então, o outro elemento é o exército. E o último elemento que eu acho que é importante, que é o socialismo. Né? A leitura do papel do socialismo na produção, na organização do Estado, na disciplina, na moral do combate, isso foi uma coisa primordial. A União Soviética, se não fosse um país socialista, ela tinha caído com a invasão. Veja a França. A França caiu em 3 semanas. Todos os países da Europa foram caindo igual castelo de carta. Os ingleses foram postos para correr humilhantemente de Dunkerque.
Então, o socialismo foi fundamental, não só no modo de produção socialista, que foi o que produziu mais e melhor, mas a ideologia. A ideologia forjou. A ideologia ela criou uma sociedade de pessoas novas que estavam dispostas a encarar esse desafio, fazer melhor, de sobrepujar as dificuldades e avançar em direção à vitória. A todo momento eles acreditaram na vitória. E essa crença não é uma crença cega, ignóbil, não. Ela foi uma crença galgada no socialismo, no materialismo científico. Foi o socialismo o elemento primordial da vitória do Exército Vermelho, que nós estamos comemorando hoje, 9 de maio de 9 de maio de 2025, comemorando os 80 anos da vitória do 9 de maio de 1945. Camaradas, o nosso encontro de hoje é uma saudação. Eu peço a vocês, a todos vocês, que carreguem sempre na memória do Exército Vermelho, homens e mulheres, a memória dos combatentes brasileiros também, a memória dos brasileiros que foram atingidos pelo nazismo. Mais de 1.000 brasileiros, a maioria civis, mulheres e crianças, foram mortos pelo torpedeamento dos nossos navios aqui, entendeu? Mas a memória dos nossos combatentes de céu, terra e mar, a Marinha Mercante teve um papel importante, até o Banco do Brasil e empresa de Correios e Telégrafo mandaram gente para a linha de frente para trabalhar junto com as nossas tropas também. Todos esses têm que ser saudados. E a minha vida toda é dedicada a estudar essa turma. Por quê? Porque, para mim, é fundamental combater o fascismo. E está aqui, ó. Aqui tem só parte da minha vida que eu dedico a esse momento. Então, o dia 9 de maio para vocês é muito bom, mas eu tenho certeza que para mim é melhor. Tem datas muito importantes na minha vida, nascimento do meu filho, aniversário da minha mãe, aniversário da minha mulher, que são datas muito importantes, né? Mas o 9 de maio para mim, o 9 de maio para mim é mais especial para mim do que o meu aniversário. O 9 de maio para mim é a coisa mais fantástica que existe. Camaradas, eu espero, se tudo estiver correndo bem, quando vocês estiverem vendo essa live, eu estarei em Minsk assistindo o desfile do 9 de maio na Belarus. Eu fui convidado pelo governo da Belarus, só 2 brasileiros tiveram essa honra. O outro brasileiro não pôde ir, problema de saúde, eu não vou revelar o nome dele, porque eu não tenho autorização dele para falar, mas sobrou para mim essa tarefa de representar o Brasil em Minsk, ao lado do presidente camarada Alexander Lukashenko. Então, eu estou falando com vocês aqui gravado, no dia que eu estou gravando isso, é um dia muito especial, porque é um dia depois do lançamento do meu livro presencial, que eu quero agradecer aquela tropa gigante que foi, e eu vou desligar essa câmera aqui, vou tomar um banho, vou correr para o aeroporto, que eu tenho 37 horas de voo, né, para chegar até Minsk. Eu vou Rio, São Paulo, Dubai, Minsk. A volta é Minsk, Dubai, Rio de Janeiro. Entendeu? É uma viagem difícil por conta dos boicotes, das sanções contra a Belarus. A gente vai ter que viajar muito. São 2 dias de viagem. Eu saio daqui dia 6, só chego lá dia 8. 2 dias de viagem. Uma parada dura, duríssima, duríssima. E eu aceitei com o maior prazer, com muita honra, de poder estar firme com os camaradas comunistas da Belarus, junto dos 2 partidos comunistas da Belarus, estar lá naquela arquibancada de convidados de honra, próximo ao presidente Alexander Lukashenko, e estou indo com a tarefa de entregar um livro meu ao comandante Lukashenko. Espero que eu consiga, né? Pessoalmente não vou conseguir, por causa do esquema de segurança, mas vou entregar lá a diplomacia. As pessoas encarregadas disso já estão cientes, já foi feita toda uma ponte aqui via Brasil. Inclusive, eu já estou aqui em contato com a pessoa que eu vou encontrar lá, vai estar me esperando no aeroporto, e vai ter um passeio cultural. Nós vamos em algumas áreas importantes da Belarus, que são emblemáticos do 9 de maio. Então, eu divido com vocês essa honra. Eu estou voltando a Minsk 1 ano depois, vocês sabem, eu estive lá ano passado, mas aí foi
para pesquisa, fui com tempo, fui para estudar, agora não. Agora estou voltando para participar de uma celebração. Isso vai durar 2 dias. Eu viajo 2 dias para ir, fico 2 dias lá e volto 2 dias, mas é uma honra gigante. Uma honra, você não tem ideia. Estou me sentindo o cara mais fera do mundo, o maior de todos os brasileiros, por ter recebido esse convite. A turma perguntou: pô, João, tu não vai para Moscou? Tu não vai para Moscou? Não, não podia falar, né? Não ia, não teve articulação para Moscou, porque eu já havia sido convidado pelo governo da Belarus. Moscou, se eu fosse, eu teria que pagar, né? Ir para o governo da Belarus, eu sou convidado, então está tudo no pacote, né? Está free. Então eu vou embarcar nessa, até porque para Moscou eu iria pela minha, pela minha própria força e consegui do governo russo, tem que agradecer, recebi o passe do governo russo para assistir o desfile dentro das muralhas do Kremlin, que isso não é para qualquer um, é muito difícil, nem na época da União Soviética isso era fácil. Então eu abri mão, agradeci muito, muito, agradecer as autoridades russas que me deram esse carinho, principalmente ao senhor cônsul, Andrei Petrov, muito obrigado, mas não deu. Eu sou convidado da Belarus e vou honrar esse convite e espero que, quando vocês estejam vendo isso, eu já tenha publicado as minhas fotos. Há uma diferença de fuso horário, se eu não me engano, 6 horas. Então, espero que vocês já tenham visto e que tenha dado tudo certo, né? Que quando vocês estejam me vendo, eu já tenha chegado lá bem. Não tenha acontecido nenhum problema. E estamos indo. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Esse convite só existe por causa do nosso trabalho, do carinho que vocês me dão. Muito obrigado por tudo. Trago novidades de Minsk, né? Deixa comigo. Hoje é dia 9, né? Mas segunda-feira, dia 11, eu já estou aí, pé do canhão. Segunda-feira é 11, né? 12, né? 10, 12. Segunda-feira, 12, nós já estamos normal aí, se tudo correr bem, e agradecer. Vamos fazer aquele brinde gostoso para o Exército Vermelho. Não deixe de me ajudar com os livros aqui, ó. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil e R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Esse aqui é R$ 90 com frete grátis para todo o Brasil, que é bem maior, né? Colorido. Tu ainda vai levar o marcador aqui da vitória, tá bom? Camaradas, eu preciso muito vender livros, preciso muita ajuda de vocês. Por favor, me ajudem. Eu já postei os livros que foram comprados da semana dos não assinantes. A turma boa, que é assinante do canal, que quer a placa do Lênin, ainda só vai receber o livro, deve chegar na segunda ou terça-feira, porque a placa demorou a ficar pronta. Mas acredito que todos os outros já receberam os seus livros, muitos livros foram vendidos. Eu peço que você me ajude muito com a rede social, por favor. Me ajuda muito com a rede social, me ajuda a vender livro. Eu preciso muito da ajuda de vocês para vender livro, porque o livro é caro, é um trabalho gigante, e a gente precisa vender para recuperar o dinheiro, mas também precisamos fazer circular a informação. A informação deveras importante. Carregando aqui a bateria, eu vou precisar, né? Deveras importante que essa informação, essa memória do Exército Vermelho circule, para que a gente não deixe. Deixa eu pegar, foi bom. Falei no carregador, já ia esquecendo aqui o breguete do adaptador. Sem o breguete do adaptador, a gente não vai para lugar nenhum, né? Aí, aqui, ó. É isso aqui, ó. Sem isso aqui, a gente não vai para lugar nenhum. Isso aqui é importantíssimo. Daí, para poder carregar aqui, que eu pretendo filmar o máximo possível, né? Trazer o máximo de imagens. Primeiro que a gente vai ver aqueles armamentos da Segunda Guerra Mundial todos passando, né? Tudo recuperado, tudo restaurado, e os armamentos novos também, né? Inclusive, vamos ver os mísseis novos russos que estão na Belarus, que há uma promessa de desfile também. Então, se for permitido, na área que eu tiver, fotografar e filmar, porque teve anos aí que não estava podendo entrar nem com celular dentro do Kremlin.
entendeu? Eu não vou estar no Kremlin, vou estar em Minsk, mas a segurança é muito semelhante. Então, dispara o dedo no gostei, me ajuda muito. Preciso muito do apoio de vocês, não deixe de me ajudar. Obrigado, 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 obrigado. Urra! Viva o Exército Vermelho!